Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos em mais um momento da Palavra de Deus. Quem vos fala é Pastor Paulo, Delanhese, São Paulo, Jundiaí. É um prazer estar mais uma vez através deste canal do YouTube, levando até a você a Palavra de Deus. E neste momento, Deus colocou no meu coração uma palavra para dirigir a você em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, versículo de número 17, 19 e 20. Diz-nos a palavra do Senhor: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa, porque eles propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. O que aprendemos aí é uma lição de vida para nós. Muitas das vezes nós dizemos: olha, eu não consigo não pecar. Olha, eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de fazer isso ou aquilo. Mas, na verdade, tudo isso é desculpas. Por que dizemos isso, que tudo isso é desculpa? Porque vemos aí este jovem Daniel, que foi levado cativo por Nabucodonosor para Babilônia. Sem seus pais, sem sua mãe, sem a sua família. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas lá naquele lugar eles fizeram a diferença. O que isto quer nos dizer é que aonde estejamos, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser diferente. Nós não precisamos nos contaminar com este mundo. Basta que tenhamos propósito no nosso coração. Basta que queiramos realmente fazer diferente. Basta que realmente queiramos ser luz neste mundo. Nós vimos que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi abençoado pelo Senhor. O Senhor os dotou de sabedoria, de graça, para responder a tudo que o rei perguntava, a tudo que o rei dizia. Eles tinham conhecimento para poder falar. Não havia neles nada que os desabonasse, pelo contrário. O rei viu que ninguém lá no seu palácio, nem os astrólogos, nem magos, podia ser comparado a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Uma pergunta: você está fazendo diferença na sociedade que você vive? Você está fazendo diferença na sua família? Você está fazendo diferença na escola, na faculdade, no trabalho? Não? Responde para você mesmo. Analise o seu coração, analise as suas atitudes.
Você participa da roda dos escarnecedores? Você mente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, para a sua liderança, para seu chefe na empresa? Como que é a sua atitude? Dentre milhares que lá estava, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram diferentes. Agiram diferente. E eles não tinham o seu pai, a sua mãe, sua família para os orientar. Então não há justificativa para dizer que você está longe da igreja, longe dos seus pais, e que você possa se moldar ao mundo. Não. A Bíblia nos mostra vários homens, várias mulheres que fizeram a diferença, ainda quando jovens, se destacaram pela sua lealdade ao Senhor. Podemos citar o exemplo aí de Davi. Era um jovem, mas já havia vencido o leão, já havia vencido o urso, já conseguia tocar com a maestrez tão grande a ponto dos espíritos imundos de Saul sair, porque ele tinha a presença de Deus. Conseguia vencer gigante quando ainda era criança. Por quê? Porque ele era segundo o coração de Deus, porque ele também não se contaminava. Teve falhas, teve pecados, teve erros, sim, como todos nós erramos, sim, constantemente, todos os dias. Mas precisamos ter a nossa mente e o nosso coração voltado para o Senhor, entregue para o Senhor. Temos o exemplo de José no Egito, não José do Egito. Há um erro aí dos pregadores, porque José nunca foi do Egito, José é de Israel. José estava no Egito, mas a Bíblia diz que aonde ele ponhava as suas mãos, havia prosperidade, havia bênção, Deus abençoava. Quando ele estava na casa de Potifar, quando ele estava no cárcere, quando ele foi para governador do Egito, conseguiu salvar o Egito e a todas as nações. Mas era um jovem. É por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João: jovem, vocês são fortes, porque vós já venceste o maligno. É uma pena que muitos jovens não sabem disso. É uma pena que muitos jovens nos nossos dias não colocam isso em prática. Dizemos jovens porque estamos aí falando especificamente sobre alguns jovens, Daniel, José, Davi. Poderíamos falar de Esther, que ainda jovem foi para o palácio e fez a diferença. Poderíamos falar de Maria, a mãe de Jesus, que era uma jovem desposada para noivar, para casar, mas ouviu a voz de Deus e fez a diferença na sua época. Então não há justificativa para pecarmos. Mas essa palavra também vai aos irmãos, às irmãs, aos maridos, às esposas, aos obreiros, aos pastores, aos ministros, aos missionários, missionárias, apóstolos, bispos. Todos nós fomos chamados para sermos diferentes. Fomos chamados para mudar a situação deste mundo e não para tomarmos formas deste mundo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vosso culto racional, um culto que agrada ao Senhor, mas que transformemos, as nossas atitudes, a nossa vida, nosso dia a dia, que sejamos diferentes. Jesus disse que nós fomos chamados para ser sal. O sal ele não pode ser nem salgado e nem insonso. Ele tem que ter uma medida certa, porque senão estraga o alimento. Jesus disse que fomos chamados para ser luz. A luz ela tem que brilhar nas trevas, a luz tem que brilhar na escuridão. Você entendeu a palavra desta hora, desta manhã, deste momento que estamos transmitindo ao seu coração? Você tem que ser diferente na sua casa. Você tem que ser diferente na sua vizinhança, no meio dos seus parentes, no meio da
da empresa que você trabalha, na faculdade onde você estuda, na sociedade que você vive? Como que as pessoas veem você? Como é a sua atitude lá fora? Porque eu sempre digo e vou repetir, ser crente na igreja, ser santo na igreja, ser bonitinho na igreja, é fácil. Não tem diferença. Na igreja todo mundo é santinho, bonitinho, normal, cheirosinho, arrumadinho. Mas o que o seu vizinho fala de você? O que os parentes da sua esposa falam de você? O que os parentes do seu esposo falam de você? O que o seu patrão fala de você? O que o seu professor fala de você? O que o seu pastor fala de você? Como que é você? Como que é a sua atitude? Daniel estava num reino idólatra, num reino que não temia a Deus, mas ele fez a diferença lá juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Várias vezes eles foram postos à prova para ver se eles temiam a Deus. Temos o grande caso de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3, onde eles são lançados na fornalha de fogo, mas eles não negam o nome do Senhor, porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Você tem convicção do Deus que você serve? Ou só de boca, ou só de falar? Por que dizer que adora a Deus, dizer que serve a Deus, dizer que ama a Deus, dizer que faz a vontade de Deus é muito fácil. Ainda mais quando tudo vai bem. Ainda mais quando tudo está normal. Mas e na prova? E na enfermidade? E na luta? E na perseguição? Você continua adorando a Deus? Porque hoje vivemos um mundo gospel. Hoje vivemos um mundo que todo mundo quer ser crente, todo mundo quer ser evangélico, mas aqui no Brasil. Eu quero ver quem quer ser crente, quem quer ser cristão, lá nos países muçulmanos, no meio dos índios, na África, no deserto, no sertão. Lá que eu quero ver quem quer ser crente. Todo mundo hoje vive um show gospel. Todo mundo hoje quer pregar em grandes congressos. Sim, é bom. Nós queremos também. Queremos cantar em grandes congressos? Sim, maravilhoso. Mas isso não é a essência da nossa vida. Nós temos que ser diferente na rua que nós moramos. Os nossos vizinhos que não têm Cristo, eles precisam ver Cristo em nós. Eles precisam ver a transformação da nossa vida, nossas atitudes. Todos lá no reino de Babilônia viram a diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que eles se destacaram entre todos. Nós até lemos aí o versículo 19 e 20, onde o próprio rei viu que eles sobressaíam a todos. Mas por quê? Porque eles assentaram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Amém? Que essa palavra sirva para você de um incentivo, de uma mudança de atitude, de caráter no dia a dia. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um.